Graça e paz, queridos. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Provérbios. Paramos no capítulo 4, no versículo 10. Nós vamos ver hoje ao versículo 19. Amém? Vou fazer então aqui a leitura. Você me acompanhe. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçaram os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e fogem deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Bom, queridos, olha só. Aqui, como falei no outro vídeo, é como se o próprio Salomão ele está dando um resumo ainda de tudo aquilo que ele tem ensinado e falado, buscando ainda ouvir o conselho do seu pai. E nós, pegando essas palavras, nós temos que guardar no nosso coração e com certeza aplicá-las à nossa vida. Ele vai dizer aqui que nós temos que ouvir a sabedoria, aceitar as palavras, porque ela vai nos proporcionar dias aqui na terra, multiplicarão os nossos anos de vida, porque nós vamos começar a guardar a palavra do Senhor, a sabedoria que vem do alto, aonde nós vamos nos desviar daqueles caminhos que podem nos produzir não somente uma morte espiritual, mas também uma morte física. Lembrando que lá no capítulo 1, ele vai nos falar, ali do versículo 10 ao versículo 19, falando dessas pessoas que buscam fazer o mal, que os seus pés correm para esse lugar. E aqui nesse contexto ele vai falar novamente sobre isso, pois eles não dormem se não fizerem o mal. E o que a palavra de Deus vai nos aconselhar? Que nós temos que fugir, que nós temos que passar de largo, passar bem afastado, ter a intimidade, o relacionamento com essas pessoas. Pastor, então eu não posso me relacionar com essas pessoas? Não, a gente não pode viver com elas em cima dessa prática. Mas nós somos chamados com certeza a pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos essa obrigação também, e não podemos ver isso como uma obrigação, mas como um privilégio que o Senhor nos deu, e não deu aos anjos, mas deu a nós, como o mistério da reconciliação, de pregar o evangelho a toda criatura. Então isso não é apenas uma obrigação, e eu não gosto de ver isso como uma obrigação, mas eu gosto de ver isso como um privilégio que Deus nos deu de anunciar as suas obras, de anunciar a boa nova, o evangelho, trazendo transformação. Amém, queridos? Então, ele vai dizer aqui que a vereda dos ímpios é um caminho mau, é um caminho que está totalmente fora do caminho de Deus. E o Senhor quer, com certeza, transformar corações. O Senhor quer que a sua igreja possa se levantar de uma forma que possa impactar a cidade onde ela está, sendo luz, iluminando. Até porque, lá no versículo 19 que eu li aqui, ele vai falar assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Sim, porque eles não estão na luz da palavra de Deus, eles não estão sendo iluminados pelo Espírito de Deus para levar eles para um caminho de vida. E assim nós, queridos, nós temos que ter esse discernimento, nós temos que separar aquilo que é precioso do vil. A gente tem que ver e ter o discernimento aonde nós estamos andando, aonde nós estamos indo. A palavra de Deus vai nos falar que nós temos que nos desviar do caminho do mal.
né? Apartar da aparência do mal. Então, para isso, nós precisamos nos voltar para o Senhor, desenvolvendo um relacionamento com Ele. Então, o desejo dessas pessoas é fazer mal para as outras pessoas, desejando que elas possam tropeçar, como fala ali no versículo 10. E nós temos que pegar a correção e não largar ela. É o que a palavra de Deus fala no versículo 13. Guarda, porque ela é a tua vida. Por exemplo, um pai, uma mãe, pegando o conselho de pai e mãe, quando um pai e uma mãe falam, olha, cuidado com essa tua amizade, cuidado com essa pessoa que tu está andando, né? Então, a gente tem que dar um crédito à palavra dos nossos pais também, porque eles querem o nosso bem e eles já passaram por isso também. Claro, como eu já falei aqui, talvez você não tenha um pai presente, não tenha uma mãe presente, talvez tenha um tutor, tenha um mentor, talvez uma avó, pessoas que amam e que vão te dar uma instrução para que tu possa observar e atender essa instrução. Pastor, pode ter a instrução de um pai ou de uma mãe que possa estar fora da palavra de Deus? Pode haver. E aí por isso que a gente tem que buscar o Senhor e reter aquilo que é bom, né? E buscar colocar a palavra de Deus acima de qualquer outra coisa, né? Duas coisas que o Senhor exaltou na palavra: a sua própria palavra e o seu nome. O nome de Jesus está sobre todo nome e a palavra de Deus. Até mesmo o Senhor, ele não se levanta contra a sua própria palavra lançada. Coisa interessante, né? A palavra que ele lançou, ele não vai se levantar contra ela. Então, o Senhor, ele vai zelar pela sua palavra. Então, queridos, nós precisamos ouvir, precisamos entender que quando nós guardamos, observamos, aceitamos as palavras de sabedoria, ela vai guardar a nossa vida. Ela vai guardar a nossa vida, não somente a vida física, como falei também, mas a vida espiritual. Então nós temos que buscar o conselho de Deus. E a luz do justo, que a palavra de Deus está falando aqui, ela vai brilhar mais e mais. Então, quanto mais nós vamos desenvolver um relacionamento com o Pai, com Deus, eu coloquei ali que nós podemos chamar Deus logo pela manhã, né, de Pai, mas viver uma vida de órfão. Viver uma vida de órfão. Então, falamos uma coisa, mas a forma como nós andamos é totalmente diferente daquilo que falamos. É a mesma coisa: Senhor, eu estou orando a Deus, chamando Ele de Senhor, mas em si Ele não é Senhor da minha vida. Dando um exemplo aqui, porque eu governo a minha própria vida, então está errado. Então aquilo que nós falamos tem que estar de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. É aquela velha história, eu tenho que não apenas falar, mas eu tenho que dar o exemplo. Quando a gente está falando aqui de um ensino, né, ou um pai dando conselho para o filho, não vai ter autoridade. Então nós precisamos viver aquilo que nós estamos falando. E da mesma forma, o cristão, né, o justo, que é aquele que é justificado por meio de Jesus Cristo, lá na cruz, entregando a sua vida, ressuscitando no terceiro dia, ele vai viver uma vida que vai brilhar cada vez mais por meio do relacionamento com Cristo. E isso é da vontade de Deus, para que as pessoas possam olhar para a vida do cristão, possam ver a glória de Jesus, possam sentir o cheiro, o perfume de Jesus, possam olhar e ver uma diferença, né? Eu digo que Deus fez os seus filhos para viverem uma vida extraordinária, não uma vida ordinária, né? Uma vida ordinária é uma vida comum, mas sim uma vida incomum, aonde nós vamos andar na contramão do mundo. Então é isso, queridos. A meditação é essa hoje, algo que nós podemos estar observando, né? Cuidando e como a palavra de Deus fala, nós temos que passar de largo, né? Não podemos ter um relacionamento íntimo com essas pessoas, mas estarmos abertos a todas as pessoas que aparecerem e o Senhor abrir uma porta. Nós temos que pregar o Evangelho. Não podemos fazer acepção de pessoas, porque nem o Senhor faz, porque Ele deseja salvar a todas as pessoas.
Então nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo quando vamos pagar uma conta, quando nós vamos na padaria, vamos no mercado, vamos em qualquer lugar. Ali é o nosso campo missionário. Então você está levando Jesus aonde você está. Então nós temos que pregar, né? Pregar o Evangelho, não apenas com aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós somos através do nosso estilo de vida. Amém, queridos? Então, hoje seria isso. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, vamos glorificar Jesus e vamos desenvolver um relacionamento com Ele cada vez mais a ponto, né, que viemos a brilhar não para os aplausos dos homens, mas brilhar para a glória de Deus, onde as pessoas possam glorificar a Deus por meio dos nossos testemunhos. Amém? Então fiquem na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.